O aspecto do movimento nos mundos superiores, parte 1. 18.1 Introdução. A sessão imediatamente anterior tratou das formas pensamento, e todo o sistema solar, incluindo o homem, foi visto como um pensamento incorporado. Também tratou da capacidade do próprio homem de criar formas pensamento. Agora a descrição retorna mais uma vez ao material técnico e mais científico. A palavra científico usada aqui significa aquilo que o esotérico pode conhecer como um fato. Para o cientista esotérico, fato significa sua abordagem de uma parte, muitas vezes uma parte infinitesimal, de algum todo maior, e mesmo assim diz respeito apenas ao mundo físico. O que o esotérico considera como a realidade essencial, a realidade superfísica, não é considerada como uma realidade pelo cientista esotérico. O que é fisicamente tangível é apenas um efeito de causas subjacentes. O esoterista não se preocupa com os efeitos, mas com suas causas. O cientista esotérico começou a abordar essas causas quando começou a estudar o aspecto energético da matéria. Só quando puder estudar a matéria etérica, porém, entrará no domínio das causas. Mesmo que neste caso apenas sejam tratadas as causas físicas sutis que estão subjacentes ao físico denso, ainda assim, um grande passo terá sido dado para, usando a lei da analogia, eles estarem condições de compreender alguns fatos importantes sobre a manifestação do sistema solar, pois os 7 mundos do nosso sistema solar, 43-49, constituem um mundo físico cósmico. Esta sessão tratará do movimento que é guiado pela consciência superior, movimento com finalidade dentro dos seres planetários. Este estudo diz respeito, em primeiro lugar, aos efeitos deste movimento dentro dos esquemas e nas mônadas humanas e deva que neles entram. Em segundo lugar, diz respeito àquela energia que é a base da lei da periodicidade e que resulta na manifestação cíclica de todas as mônadas. Este impulso produz 3 processos: involução onde o aspecto matéria domina, evolução onde o aspecto consciência equilibra o aspecto matéria e expansão onde os aspectos consciência e vontade controlam o aspecto matéria. Em terceiro lugar, diz respeito àquela energia que causa atração e repulsão entre todos os átomos e combinações de átomos, atração-repulsão entre sistemas solares, esquema, cadeia, rondas, reinos naturais, indivíduos, átomos. Diz respeito à energia ou atividade que produz as formas, portanto, as forças que tendem à estabilização do trabalho dos construtores. Toda a natureza se mantém unida, e a inteligência que controla qualquer 49 globo, reino natural ou átomo torna-se com o tempo o princípio governante de outro sistema. Tudo no sistema solar está em movimento, como tudo no cosmos, e a energia vital circula por tudo. Neste tipo de atividade sistêmica solar, o bem supremo é finalmente alcançado através da interação, atração e repulsão de todas as partes componentes. Nesta sessão, esta moção será estudada em 5 aspectos. 1. A natureza desta moção é espiral cíclico. 2. Os resultados de sua atividade. Esses resultados podem ser vistos como 4 leis subsidiárias da lei maior da atração, a lei da expansão, a lei do retorno da mônada, a lei da evolução solar e a lei da radiação. Este estudo também inclui o processo de iniciação e formação de seres coletivos autoconscientes e grupais. 3. O giro da roda. Esta expressão refere-se à rotação dos sistemas do globo, bem como aos processos cíclicos que ocorrem neles. Refere-se ao movimento cíclico espiral que não é o resultado do movimento rotativo da matéria em si, mas do controle inteligente alheio a ela. 4. O impulso de construção da forma existente nos envoltórios causais e mentais, os envoltórios sistêmicos solares do homem, 47, bem como os envoltórios cósmicos, 29 e 35, dos seres do globo e, sobretudo, os centros desses envoltórios. 5. Os efeitos da atividade conjunta dos envoltórios mencionados e dos centros, ou seja, manifestação periódica e geração de forças trinas. 18.2 A natureza deste movimento. O movimento original da matéria é rotativo. Cada átomo gira em seu próprio eixo, e cada globo maior faz o mesmo. Um sistema de 7 sóis, um sistema solar, um 49 globo, um 7 globo, um planeta.
Pode-se dizer também que o homem gira em torno de seu eixo ou polo, circula em ciclos de encarnação e desencarnação, assumindo envoltórios e abandonando-os para serem dissolvidos, processo em que a mônada, as tríades e o envoltório causal persistem como o polo fixo desta circulação. No mundo mental e causal, onde as energias do aspecto consciência se afirmam mais do que nos dois mundos inferiores, um tipo diferente de força ou movimento torna-se aparente. Isto, o movimento cíclico espiral de forma alguma nega o movimento giratório original, mas é adicionado a ele, de modo que todos os átomos que estão em manifestação, também os átomos dos dois mundos inferiores, 48, 49, exibem esse movimento duplo. Os átomos da involução também têm esse movimento duplo, mas como o conhecimento e a compreensão da humanidade sobre o aspecto da consciência nos reinos subhumanos ainda são muito escassos, será mais proveitoso lidarmos com as forças da consciência à medida que elas influenciam os homens e os seres superiores. O fato de que as forças da consciência são cíclicas em espiral indica uma dualidade. Esta atividade é a causa de toda evolução e periodicidade cíclica. Está intimamente ligado ao aspecto vontade dos coletivos divinos e aos mais altos guardiões da lei da colheita, os chamados senhores Lípica. No que diz respeito ao nosso sistema solar, essa atividade pode ser atribuída ao sistema de Sírius. Sua analogia humana é encontrada nos impulsos que emanam ciclicamente do envoltório causal e provocam a breve manifestação do homem nos três mundos inferiores, 47, 4, 49, 7. Para ser mais específico, a camada mais interna de pétalas do centro causal, as três camadas externas e a primeira tríade, respectivamente, correspondem aos três grupos de senhores Lípica que são a causa da manifestação sistêmica solar e que controlam sua periodicidade. Esses três grupos estão em contato com suas inteligências orientadoras no sistema de Sírius. A lei da periodicidade é o efeito produzido pela união desses dois tipos de força com um terceiro tipo de força. Os dois são as energias do aspecto vontade e do aspecto consciência. O propósito está oculto no governo sistêmico solar e é desconhecido até mesmo para o Selvis 45. O Selvis A45 tem conhecimento das energias do aspecto consciência e das atividades cíclicas controladas por elas. As energias do aspecto vontade, no entanto, são o impulso por trás do movimento para frente de toda a manifestação sistêmica solar. A terceira força é o movimento rotativo original da própria matéria. O movimento rotativo está ligado à matéria e à primeira tríade. Foi aperfeiçoado no sistema solar anterior. O movimento cíclico está ligado à consciência, geração de formas e à segunda tríade. Ela promove a conquista da consciência grupal e está em processo de aperfeiçoamento neste nosso sistema solar. O movimento espiral está ligado à vontade e à terceira tríade. Ainda é fraco em comparação com os outros dois tipos de movimento e só será aperfeiçoado no futuro sistema solar. Promove a fusão de todos os grupos em uma consciência unificada. O movimento cíclico em espiral tem dois efeitos. Em primeiro lugar, é uma força atrativa, reunindo os átomos da matéria rotativa em tipos e formas definidos, e mantendo-os lá enquanto a necessidade exigir. Em segundo lugar, ele próprio é gradualmente dominado por outro tipo de vibração mais elevado, e através deles ele varre essas formas cada vez mais perto de outro centro de força mais forte. Esses efeitos são claramente demonstrados na evolução da mônada humana à medida que, sob a lei, se aproxima da segunda tríade e depois da terceira tríade. O algoeides atrai primeiro o homem. Ciclicamente, ele ativa os envoltórios da encarnação, dando-lhes coerência, e os aproxima de si mesmo. Mais tarde, à medida que o impulso, autoconsciência causal do homem, aumenta, o homem é colocado mais definitivamente em relação com a terceira tríade e protogonos. Esse processo se fortalece até que o ritmo mais alto, a influência de protogonos, seja dominante. O correspondente é verdadeiro para um ser planetário e para o ser solar. A força cíclica espiral se manifesta de 7 maneiras, 3 das quais são maiores. Os símbolos desses 3 são inseridos no cetro de iniciação do regente planetário. Também o cetro de iniciação do professor do mundo, Bodhisattva, o chamado Caduceu, evidencia um simbolismo de 3 partes, que consiste em uma serpente maior reta como seu eixo central com 2 serpentes menores entrelaçadas ao seu redor.
Este simbolismo representa, entre outras coisas, as 3 emanações, os 3 mundos, 47, 49. A contraparte etérica da coluna vertebral e seus canais, ou aquilo com que o iniciado, de primeiro e segundo grau, mas não os graus mais elevados, diz respeito a si mesmo e suas ferramentas para isso. Os 7 tipos de energia cíclica espiral indicam a natureza dos 7 regentes planetários que eles representam e produzem, portanto, as distinções que existem entre os homens. Eles são responsáveis pelas diferenças na duração dos ciclos, e este é um ponto muitas vezes esquecido. Por exemplo, apenas uma das energias departamentais tem essa duração de 2.500 anos que os estudantes de esoterismo costumam atribuir a todas elas. Os outros 6 são mais longos ou mais curtos do que 2.500 anos. As 7 energias departamentais têm um grande efeito sobre os ciclos causais, e a diferença dessas energias determina o tempo entre as encarnações. Por causa disso, algumas mônadas percorrem suas encarnações mais rapidamente do que outras, e, portanto, é impossível dizer que existem até médias, ligadas à permanência no mundo emocional, por exemplo. O fato de que a hierarquia planetária faz um novo esforço para contatar a humanidade a cada 100 anos está relacionado com um tipo particular de força cíclica que emana da hierarquia. Tudo o que se origina nesse departamento é controlado por esforços cíclicos espirais baseados no número 10 e seus múltiplos, e assim culmina no último quartel de cada século. Esta atividade é apenas a demonstração de um tipo de força entre 7 possíveis. Diz respeito principalmente a um grupo de mestres e outros iniciados do primeiro raio, e assim necessariamente influenciará muito todos os discípulos e aspirantes do mesmo raio. Ao mesmo tempo, este trabalho é endossado pela hierarquia planetária como um todo, porque a força que o carrega emana do governo planetário. Ele recebe o equilíbrio necessário em sua expressão por uma atividade cíclica correspondente do segundo raio e do terceiro raio. Quando a humanidade compreender melhor a periodicidade, o fato de que toda atividade ocorre em ciclos, reconhecerá que as grandes descobertas científicas revolucionárias, como a formulação da lei da gravitação, a descoberta da circulação do sangue, a descoberta do eletromagnetismo são correspondências do terceiro departamento ao esforço feito durante o último quartel de cada século, em seu próprio departamento. Essas descobertas são adequadas para estimular a evolução da consciência dos homens através da ampliação e aprofundamento de sua concepção da realidade. Copérnico, Galileu e Newton são, em sua própria linha de força, portadores de luz de nível igual a HPB. Todos deram um grande impulso à capacidade do homem de melhor interpretar as leis da natureza e compreender o processo de manifestação. Nem os ciclos do terceiro raio nem os do segundo raio coincidem com os do primeiro raio. Alguma ideia sobre os ciclos do terceiro raio pode ser obtida considerando as datas das principais descobertas científicas desde o tempo de Platão. Os ciclos do segundo raio também podem ser obtidos pelo estudo das aparições dos grandes mestres ao longo dos tempos. As emanações de força do Manu, ou as do primeiro raio, são facilmente traçadas pelo estudo das raças e sub-raças. O que muitas vezes é negligenciado é que cada uma dessas energias de tipo se manifesta de forma construtiva, por meio dos agentes construtores de formas, e destrutivamente, por meio da capacidade da força de derrubar as velhas formas antes de construir as novas. Assim, as energias mentais do departamento podem ser vistas desses 2 ângulos. A contribuição de HPB deve ser vista por esses 2 ângulos. Foi destrutivo na medida em que pretendia destruir as visões limitantes dominantes no mundo da ciência e religião. E foi construtivo na medida em que forneceu à humanidade os primeiros fatos esotéricos para estudo esotérico. Este trabalho feito por HPB se encaixa com o trabalho construtivo do segundo raio em conjunto com a energia departamental do sétimo anunciando a nova era. Nenhum grande impulso de energia de primeiro raio virá da hierarquia até o fim de um século. Discípulos e aspirantes que ainda têm uma visão limitada devem abster-se de dogmatizar sobre os ciclos. Além dos impulsos cíclicos continuamente em andamento, sobrepondo-se e sobrepondo-se, e misturando-se uns com os outros, existem muitos ciclos menores. O ciclo de 100 anos que acabamos de mencionar é um ciclo menor, e há um ciclo de 1000 anos de maior momento.
Existem ciclos mais vastos, de 2.500 anos, de 7.000 anos, de 9.000 anos, de 15.000 anos. E muitos outros que só os iniciados avançados conhecem ou podem calcular. Esses ciclos maiores podem irromper sobre qualquer um dos menores e podem entrar, inesperadamente, no que concerne ao conhecimento humano. No entanto, eles são apenas o retorno de impulsos colocados em movimento cíclico há muitos milhares de anos. 18.3 Resultados de sua atividade. Esses resultados podem ser estudados de 4 maneiras, considerando cada uma como expressões de leis subsidiárias à lei básica de atração e repulsão. Todo movimento é o resultado do impacto ou interação entre os átomos, e não há átomo em lugar algum que é escape dessa força. No caso do movimento rotativo, o impulso emana de dentro do globo em questão, átomo, envoltório, planeta, sistema solar, etc., e é produzido pelo impacto da carga positiva sobre as cargas negativas. Quando o efeito da rotação do átomo é tão forte que começa a afetar outros átomos, outra influência começa a se fazer sentir, o que faz com que os átomos se atraem ou se repelem. Assim, sob esse impacto, formas de vários tipos são construídas, e essas formas, por sua vez, produzem efeitos em outras formas, de modo que são obtidos ritmos e vibrações que são uma continuação do movimento rotativo dos átomos individuais e das modificações que eles sofrem através de seu grupo de atividade. Isso causa movimento para frente e rotação simultânea. O movimento para frente é consideravelmente modificado pela atividade atômica interna, e é isso que causa um movimento cíclico espiral. Se demonstra em todas as formas como uma tendência à repetição, devido à tração para trás dos átomos em rotação, e ainda é compensada pelo forte impulso progressivo da atividade da forma. Podemos estudar isso em conexão com o ser planetário, como ele se manifesta através dos éons, cada um dos quais, em seus estágios iniciais, recapitula. Repete rapidamente tudo o que ocorreu anteriormente. 2. O embrião humano que percorre as várias fases de desenvolvimento. 3. O homem em desenvolvimento da consciência que cria aquilo que destruirá o morador do limiar. Esta atividade cíclica espiral, que é distinta de todas as formas, pode ser melhor compreendida como uma expressão de 4 leis: a lei da expansão, a lei do retorno da mônada, a lei da evolução solar e a lei da radiação. Estas 4 leis serão agora descritas a seguir. 18.4 A lei da expansão. Esta lei, que rege a expansão gradual da consciência que habita cada forma, é a causa da forma esferoidal de cada vida em todo o sistema solar. É um fato da natureza que tudo o que existe habita dentro de uma esfera. O átomo químico, 49.4, é esferoidal. O homem habita dentro de uma esfera, assim como os seres planetários e o ser solar. Essas esferas são as formas que a matéria assume quando sua própria atividade interna e a atividade da forma estão trabalhando juntas. São necessários os 2 tipos de força, rotativa e espiral cíclica, para produzir isso. Os cientistas estão começando a perceber mais ou menos que é a relação entre todos os átomos que produz a luz e que, em seus fenômenos agregados, todo tipo de eletromagnetismo forma aquela esfera composta, o sistema solar. A forma da esfera solar deve-se ao seu próprio movimento rotativo no espaço em relação aos movimentos das estrelas circundantes. À medida que a radiação dessas estrelas e sua relação com o Sol forem melhor compreendidas, muito será revelado. Pouco se compreendeu até agora sobre o efeito sobre o sistema solar daquelas estrelas que são antagônicas ao nosso sistema e cuja radiação de luz não penetra seu invólucro mais externo. É sob a lei da expansão que os 7 esquemas menores finalmente se fundem nos 3 maiores, o que marca a realização de seu objetivo e sua eventual perfeição. Isso pode facilmente ser mal interpretado. Portanto, deve-se ressaltar que os rondas não se fundem e são aperfeiçoados, mas os coletivos de mônadas evolutivas que os habitam. Na literatura esotérica, este termo lei de expansão limita-se à discussão dos 7 departamentos, dos 7 raios e das iniciações planetárias. As expansões da consciência da mônada através das iniciações estão sujeitas à lei do retorno da mônada. Deve-se lembrar aqui que estamos lidando com as expansões de consciência de um ser planetário através dos cadeia, das eras, dos reinos naturais e das raças raiz.
Deve ser lembrado também que a consciência que o regente planetário está em processo de desenvolvimento é a da vontade e propósito absolutos do regente solar, pois é a expressão do desejo do regente do sistema dos 7 sóis. Portanto, as expansões podem ser apresentadas da seguinte forma. O regente solar expande sua consciência para incluir o desejo do regente dos 7 sóis. Os governantes planetários expandem sua consciência para estar à altura da vontade e propósito do governante solar. Os regentes dos cadeia estão trabalhando para perceber o desejo do regente planetário. Os governantes do globo estão trabalhando para perceber a inteligência do governante planetário. Isso pode ser elaborado em conexão com um globo em um globo de cadeia, como o nosso, da seguinte maneira. O regente planetário trabalha em seu próprio problema peculiar, trazer a manifestação física o propósito ou vontade do regente solar em seu próprio 49 globo. Isso ele faz através da meditação. O governo planetário e a hierarquia planetária estão ocupados com o desenvolvimento da manifestação ativa da vontade e propósito do governante planetário. O reino humano procura tornar manifesto o desejo do governante planetário. Os 3 reinos subhumanos têm por objetivo a manifestação da inteligência do governante planetário. Tudo isso feito sob a lei da expansão, pelo método da progressão em espiral, crescimento cíclico e repetição rotativa. A soma de cada espiral maior é a expansão da consciência na esfera que encerra a esfera menor, a fusão do ser coletivo menor com o maior. Neste processo, as mônadas são transferidas do planeta masculino, impulsivo, para o planeta feminino, receptivo. Em um período posterior, as mônadas dos 2 planetas são absorvidas por um terceiro planeta, que é chamado esotericamente de filho, o planeta sintetizador, a terceira força neste sistema de forças trinas. Ao resumir o efeito da união do movimento rotativo atômico individual e do movimento cíclico espiral de todos os grupos atômicos, é necessário salientar, portanto, que as seguintes unidades são afetadas. O progresso evolutivo do átomo em direção à autoatividade é provocado pelo efeito de sua atividade grupal, ou o movimento da forma modificando seu próprio movimento inerente. O envoltório também é uma unidade, girando sobre seu próprio eixo, transforma-se enquanto é controlado por um centro mais permanente, sendo influenciado e dirigido para um centro de força em um mundo superior pela atividade de seu reino envolvente. A mônada humana autoativa e individual, mas impulsionada progressivamente pela influência de seu grupo ou a atividade do ser planetário do qual faz parte. O ser planetário, igualmente autoativo e autoconsciente, um composto de todos os grupos planetários, girando em seu próprio eixo, sendo transformado, pois é controlado por um centro mais permanente e superior, mas em conformidade com o movimento espiral cíclico induzido pela atividade da esfera maior da qual faz parte. O ser solar, autoativo e autoconsciente, segue seu próprio ciclo, mas espirala de maneira cíclica pelo espaço e, portanto, progride pelo efeito dos seres coletivos extrasolar sistêmicos que o atraem ou o repelem. A divisão acima é a principal, mas há muitas formas intermediárias sobre as quais ainda não é possível tocar. Tudo na natureza influencia o que contata, e esses efeitos são atrativos ou repulsivos, retardadores ou aceleradores, destrutivos ou construtivos, desvitalizantes ou estimulantes, vitalizantes. No entanto, tudo pode ser expresso em termos de força negativa ou positiva, manifestando-se como atividade rotativa ou cíclica em espiral. O ciclo menor pode, de certos ângulos de visão, ser considerado como pertencente ao movimento giratório de certas formas, e o ciclo maior, que é muito mais difícil para o homem seguir, como relacionado ao movimento espiral da esfera maior ou ser coletivo. Cada ser é parte de um todo maior. Nem mesmo o sistema solar é uma vida separada, mas é parte de um imenso todo, que é apenas vagamente percebido até mesmo pela mais alta inteligência sistêmica solar. 18.5 A lei do retorno da mônada. Aqui é possível estudar a mônada do ponto de vista dos ciclos e do aspecto movimento, força ou vontade. Ao mesmo tempo, devemos divorciar nossas mentes temporariamente daquela manifestação limitada que chamamos de humano. O divino peregrino, a mônada evolutiva, pode ser estudado como se manifesta através de 3 centros de força ou energia:
que produzem um efeito definido sobre seu ambiente e uns sobre os outros. No que diz respeito a um sistema solar, esses 3 centros são chamados de Sol físico, 49, o coração do Sol, 46, e o Sol espiritual central, 43. Em uma interpretação alternativa, o Sol físico refere-se a 43, 49, o coração do Sol, a 36, 42, e o Sol espiritual central, a 29, 35. Apenas excepcionalmente um símbolo esotérico ou expressão simbólica tem apenas um significado. No que diz respeito à evolução e expansão da mônada humana, os 3 centros correspondentes são a primeira tríade, a segunda tríade e a terceira tríade. Suas respectivas energias são chamadas de movimento rotativo ou fogo por fricção, obtido através da broca de proa de origem imemorial. Uma cavilha macia foi colocada em rápida rotação enquanto pressionada contra um objeto mais duro, energia radiante ou fogo solar e energia dinâmica ou fogo elétrico. Pela interação dos 3 tipos de força, que constituem os 3 envoltórios da mônada, se estabelece um ritmo. Esse ritmo acaba por formar uma esfera ovoide, que confina a mônada e que contém em si 3 grandes centros de força, correspondentes aos 3 grandes centros sistêmicos solares e às 3 unidades da tríade. O ritmo também inicia uma pulsação cíclica, que é a causa de todo impulso evolutivo. Esses impulsos evolutivos são em número de 3 para o sistema solar e para a mônada. O primeiro é o impulso que conduz cada mônada à autoatividade final. É a base da possibilidade de causalização. É chamada força de Brahma. 2. O segundo é o impulso que força a mônada à determinação grupal, uma faculdade que só é possível no estágio causal, após a aquisição da faculdade de autodeterminação, que pertence ao estágio mental e é um fator necessário do fenômeno denominado iniciação, ou processo que traz a mônada autodeterminada do reino humano para o 5º reino natural. Essa força, que produz tipos de consciência superiores e superhumanos, é chamada de força de Vishnu. 3. O terceiro é o impulso que força os grupos planetários, a soma total de todas, átomos e formas, mônadas e grupos de mônadas a uma realização autoconsciente do propósito, natureza, do grupo que tudo encerra, o ser solar. Essa força é chamada de força de Shiva. Sob a influência do ser planetário, a mônada forma seu envoltório confinante. O termo usado por Alice Bailey é anel não passa, que neste contexto significa a primeira tríade. Ali o trabalho do ser planetário cessa do ponto de vista da mônada e a mônada produz por sua própria força inerente às mudanças posteriores. O movimento giratório das mônadas e sua interação, modificada pela energia do ser planetário, perseguida durante eras, causa os fenômenos dos vários estágios subhumanos. Durante todo esse período inconcebivelmente longo, as mônadas, envolvidas em suas primeiras tríades, seguiram seus cursos. Enquanto recebiam energia do coração monádico no plano espiritual, o átomo 45 da terceira tríade, e igualmente respondeu ao ritmo maior do ser planetário. Foi isso que gradualmente levou as mônadas animais ao estágio em que começaram a ser capazes de reagir à atração da terceira tríade. Ao mesmo tempo, a terceira tríade começou a responder à energia auto-iniciada da primeira tríade. Quando os 2 ritmos atingem um contato mútuo suficientemente forte, as mônadas se causalizam e a segunda tríade é anexada à mônada. Após a causalização, a mônada, agora humana, pode começar a progredir no desenvolvimento da consciência. Sem um envoltório causal, a mônada não pode adquirir autoconsciência, e é por isso que todo o desenvolvimento anterior nos reinos subhumanos foi sobre o desenvolvimento das ferramentas da consciência, como os sentidos, as funções emocionais e intelectuais, mas não a consciência em sentido estrito. Este desenvolvimento é cíclico e passa por muitas repetições, apresentando assim um movimento em espiral. A princípio, a interação entre a primeira tríade e as 2 tríades superiores é lenta e pesada, e a primeira tríade é muito pouco receptiva aos impulsos das tríades superiores. Gradualmente e após muitas encarnações, as vibrações superiores, principalmente as da segunda tríade, podem se fazer sentir, de modo que a atividade da mônada é mais equilibrada entre a primeira tríade e a segunda tríade. Depois de muitas outras encarnações, a segunda tríade pode dominar a primeira, simultaneamente a isso.
Mônada estabelece um contato consciente com a terceira tríade. Neste estágio, a mônada se prepara para passar ao quinto reino natural. O que se segue é um resumo dos vários impulsos vibratórios que têm um efeito definido nas mônadas evolutivas. É necessário conhecer um pouco desses impulsos para entender a evolução das mônadas. Não é possível fazer aqui uma apresentação exaustiva, mas apenas indicações muito breves. Os esotéricos do futuro terão que dar informações mais detalhadas sobre essas forças que atuam nas mônadas. 3 tipos de impulsos inerentes às 3 tríades. A energia do envoltório etérico é a síntese no mundo físico da força transmitida pela primeira tríade. O envoltório causal, além de emitir sua própria energia, também transporta energia das 3 unidades da segunda tríade. A terceira tríade e seu envoltório emitem uma energia unitária. 2. A atividade estabelecida nos 7 centros do envoltório etérico é o resultado da atividade dos 7 princípios, departamentos, os centros, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sacro e basal. 3. O efeito composto da atividade de cada átomo no envoltório, cada envoltório. Isso produz o ritmo do envoltório. 4. A atividade unificada de cada envoltório que a mônada usa. 5. O movimento ativo unido produzido pelas 3 tríades, os 7 envoltórios atômicos, seus centros de força e a matéria atômica, todos eles em ação conjunta. Isso realmente se refere apenas aos Selves 43 aperfeiçoados, mas um primeiro passo no caminho para essa condição pode ser dado pelos Selves 46. 6. O efeito produzido pela ação dos grupos aliados à mônada pela lei da colheita. Esses grupos são o grupo de raios da mônada, terceira tríade da mônada, seu grupo sub-raio, segundo grupo de tríades ou grupo causal, suas personalidade, primeiras autoafiliações, como família, nação e raça. Todas essas influências atuam sobre os átomos sensíveis nos vários envoltórios e produzem efeitos específicos. 7. A atividade ou movimento iniciado e estimulado pelos 3 reinos naturais inferiores, vistos como seres coletivos, cuja atividade produz resultados definidos. 8. As vibrações do planeta particular em que a mônada busca expressão e experiência. 9. O efeito produzido na matéria dos envoltórios pelas vibrações dos vários planetas. No sentido esotérico, está a influência que um ou outro dos centros sistêmicos solares exerce, pois as forças que emanam deles influenciam os centros planetários, portanto, também influenciam as mônadas que vivem neles. Isso está relacionado com a colheita do ser planetário e é estudado na astrologia esotérica. A atual astrologia esotérica engana mais do que explica. 10. O que sempre deve ser considerado é a energia do regente planetário, já que está dirigida a alguns cadeia ou rondas, o que implica que o regente planetário volte sua atenção para algum de seus centros etéricos cósmicos. Isso é incompreensível para os homens, e o conhecimento disso, que envolvia certos propósitos planetários, é reservado aos iniciados superiores. 11. O próprio Sol também tem um efeito rítmico sobre a mônada individual. Embora atinja a mônada apenas através dos grandes centros de existência, mas tem seu efeito. 12. Deve-se levar em conta a energia do sistema dos 7 sóis e os impulsos emanados do regente dos 7 sóis, que tem efeito estimulante ou retardador sobre as mônadas do nosso sistema solar. 13. As energias que emanam das 12 constelações zodiacais com as quais a astrologia se preocupa, na verdade, 12 sistemas solares do terceiro tipo. Esse tipo de força está principalmente preocupado com o desenvolvimento dos próprios governantes planetários e está conectado com sua colheita, que naturalmente envolve essas mônadas e mônadas devas e humanas, que formam os centros de seus envoltórios. 14. As 3 grandes ondas de energia que percorrem ciclicamente todo o sistema solar a partir das 7 estrelas da Ursa Maior, das Pleiades e de Sírius. A força das energias das estrelas da Ursa Maior depende da proximidade da conexão e da precisão do alinhamento entre qualquer governante planetário em particular e seu protótipo. O assunto é muito obscuro também porque os adeuses planetários imperfeitos não estão igualmente avançados em sua expansão e perseguem objetivos diferentes. Das Pleiades, é de particular interesse aquela que é o polo oposto do 49, globo que eventualmente receberá as mônadas de nosso planeta.
Existem também outras correntes de energia, que têm efeito sobre as mônadas em toda parte. Mas a enumeração acima servirá para mostrar a complexidade do assunto e a vastidão da evolução no sistema solar. Todas essas vibrações passam ciclicamente pela esfera em questão, eles vêm e vão. O estágio de expansão do ser irradiante determina seu impacto nas mônadas e nos coletivos de mônadas e, portanto, o caráter qualitativo do próprio ciclo. É o aparecimento ou o desaparecimento dessas ondas de vida planetárias, interplanetárias, sistêmicas solares e cósmicas que determinam a manifestação cíclica de seres cósmicos, como governante planetário em nosso planeta. Essas energias causam também a dissolução de um 49 globo e seu reaparecimento, e são responsáveis pelo transporte das mônadas de um 49 globo a outro, ou de um sistema solar a outro. Por essa onda composta de energia, chamada de força da evolução, as mônadas são impelidas para a frente. E os seres radiantes em questão determinam a duração das energias por seu propósito de direção. O homem tem muito pouco poder contra isso. No entanto, dentro de certos limites estreitos, o homem é o controlador de seu destino, exerce forças e manipula seres inferiores a si mesmo e, com o tempo, amplia sua esfera de controle. O homem controla ao máximo seus 5 envoltórios de encarnação, do organismo ao envoltório da tríade, inclusive. O Self 45 controla todas as energias nos mundos 47 e 49, o Self 44, todas as energias nos mundos 45 e 49. É evidente, então, que a lei do retorno da mônada indica a soma total daquelas influências que influenciam diretamente a mônada, determinam seu progresso cíclico e estimulam ou retardam sua atividade. É somente após a iniciação que o homem começa a compreender isso. Quando ele compreende os métodos pelos quais ele se ajusta conscientemente às correntes de força externa, ele pode resistir às forças retardadoras conscientemente e com a precisão do conhecimento, e pode cooperar conscientemente com as forças que promovem sua evolução. Estimular e retardar são conceitos relativos aqui, pois para a mônada como um primeiro self as mesmas energias da segunda tríade a estimulam como mais tarde. Quando a mônada se tornou um segundo self, a retarda em seu esforço para se transformar em um terceiro self. 18.6 A Lei da Evolução Solar. A Lei da Evolução Solar faz referência aos planetas e ao sistema solar. Os planetas são tratados primeiro. O planeta tem, como tudo na natureza, 3 movimentos principais. No caso do planeta são sua rotação axial, sua revolução em torno do centro do sistema solar, seu movimento junto com todo o sistema solar em seu transporte pelo cosmos. Por sua rotação axial, o planeta exibe sua própria energia inerente. Isso significa que os incontáveis átomos que compõem o planeta, tanto o físico denso quanto o superfísico, seguem um curso orbital em torno de um centro. Este centro de força dinâmico deve ser considerado como existindo naturalmente em qualquer um dos 2 locais de acordo com o estágio, uso e tipo particular do ser planetário, ou seja, no que corresponde ao 1, centro coronário no homem. Se o ser planetário estiver muito avançado e na correspondência planetária com o 2, centro cardíaco. A correspondência planetária com o centro laríngeo do homem é, naturalmente, sempre ativa em todos os seres planetários, pois essa capacidade foi adquirida no sistema solar anterior. Os cadeia também têm seus centros de energia correspondentes. Os planetas físicos densos têm seus próprios centros. Nossa Terra tem um desses centros no Polo Norte, e mais 2 estão localizados dentro da esfera planetária. O influxo de força para esses centros internos, através do centro polar, geralmente resulta em terremotos e erupções vulcânicas. Há uma mudança cíclica da inclinação polar devido ao aumento gradual da capacidade de resposta do regente planetário às influências de seu protótipo na Ursa Maior, por meio do qual elas cada vez mais atraem sua atenção e o alinham com essa vontade maior. Essa mudança causa ruptura na manifestação inferior do planeta, que é uma condição no caminho cósmico da iniciação análoga àquela vivida por um discípulo. A Terra é periodicamente influenciada fortemente pela Lua, Vênus e Marte. A influência da Lua é extremamente forte e assemelha-se, no que diz respeito ao planeta físico, à relação do morador no limiar com a mônada humana. Essa semelhança não deve ser forçada.
pois a Lua exerce sua influência apenas sobre a matéria elementar e sobre o primeiro self na medida em que este se permite ser controlado por seus envoltórios. Os segundos selves e selves superiores que compõem o ser planetário não são influenciados pela Lua. A Lua também tem um efeito de colheita sobre a Terra, juntamente com os efeitos de Vênus e Marte. A revolução do planeta ao redor do Sol é uma expressão do movimento cíclico espiral e seu reconhecimento do centro magnético divino. Isso traz o planeta sob a impressão constante de outros esquemas, e também o traz sob os fluxos de energia das constelações zodiacais que chegam aos planetas através do Sol. O terceiro movimento do planeta é aquele que o transporta através do espaço junto com todo o sistema solar em seu transporte ao longo de sua órbita no cosmos. O sistema solar deve ser considerado como perseguindo movimentos análogos aos do planeta, embora, é claro, em uma escala muito maior. Todo o sistema solar é uma esfera, que gira em seu eixo, e assim tudo que está incluído na esfera é carregado. A rotação é controlada pela energia do primeiro raio. A cifra exata do ciclo de rotação ainda é esotérica, mas pode-se afirmar que se aproxima de 100.000 anos. Esta é uma informação suficiente para quem tem o olho que vê, pois explica os ciclos muito longos que se sucedem à medida que diferentes partes da esfera são voltadas para diferentes constelações zodiacais. Essa influência sobre os planetas aumenta ou diminui de acordo com seus lugares em suas várias órbitas. Portanto, a verdadeira astrologia é tão complexa que é impossível para os seres humanos fazer cálculos precisos ou fazer horóscopos precisos. No Salão da Sabedoria, o mundo causal existe um departamento onde os iniciados fazem tal trabalho astrológico, que não envolve horóscopos para a humanidade, mas para 3 seres planetários, o nosso e os outros 2 com os quais o nosso formam uma força trina. Além disso, eles não podem ir. Eles progridem esses vários horóscopos para o próximo ciclo declarado e, assim, determinam que tipo de trabalho deve ser feito. Os estudantes de esoterismo devem abster-se de tentar fazer cálculos de ciclos de qualquer tipo, pois muitas estrelas, que têm um impacto importante em nosso sistema solar, existem apenas em matéria etérica física, e assim todos os cálculos que não incluem serão completos. De erro. Os homens devem adiar tais cálculos até que tenham adquirido pelo menos a visão etérica. Basta ao homem que deseja governar suas estrelas cumprir sua tarefa na vida e dar sua contribuição ao cumprimento da tarefa de seu grupo. Como o planeta, o Sol gira em espiral em torno de um centro. No caso do Sol, isso é em relação à Ursa Maior, as Pleiades e a Sírius. Esses 3 sistemas estelares são de particular importância para a atividade cíclica espiral de nosso sistema solar. Assim como no homem a atividade cíclica espiral é controlada a partir do envoltório causal e da segunda tríade. Também em conexão com o sistema solar, esses 3 sistemas estelares estão relacionados à correspondência cósmica da segunda tríade no mundo 18, mundo 22 e mundo 29, e a influência desses 3 sistemas é dominante em relação à encarnação solar, à evolução solar e ao progresso solar. O terceiro tipo de movimento ao qual nosso sistema está sujeito, o do progresso, é o resultado da atividade conjunta do sistema dos 7 sóis. Essa atividade unida produz um impulso uniforme e constante em direção a um ponto no cosmos ainda desconhecido até mesmo pelos governantes planetários. Dos sistemas estelares existentes no cosmos, apenas 1/7 está em encarnação, ou seja, são esferas manifestadas no mundo físico cósmico, 43, 49. 6/7 estão fora da encarnação, ou seja, existem apenas na matéria cósmica superior, 42 na mais baixa, esperando sua encarnação em um ciclo posterior e mais adequado. É importante perceber que esses sistemas de esferas não são pedaços mortos de matéria, mas envoltórios vivos para seres coletivos que têm uma estupenda capacidade de consciência em mundos cósmicos. Para o esoterista, que desenvolveu uma consciência objetiva mais elevada, a abóbada do céu é apenas um fogo ardente de luz, onde as estrelas são pontos focais de chama dos quais irradiam correntes de energia dinâmica. O que para a consciência não desenvolvida é escuridão é para o vidente luz, correntes de força, centros de energia e esferas ígneas dinâmicas. 18.7 A lei da radiação.
Será dito mais sobre esta lei do que sobre qualquer outra nesta sessão, pois é a de maior utilidade prática, e também porque é aquela que começa a ser reconhecida pela ciência física. A radiação é o efeito externo produzido por todas as formas em todos os reinos quando sua atividade interna atingiu tal estágio de intensidade vibratória que a forma não pode mais impedir que a energia escape além de sua limitação. A radiação marca um ponto definido de obtenção na evolução, e isso é igualmente verdadeiro para o átomo e para as formas em qualquer um dos reinos naturais. De alguns ângulos de visão, a radiação pode ser considerada como a verdadeira forma, entendida esotericamente como a forma de energia etérica, fazendo sua presença ser sentida de tal maneira que se torna aparente até mesmo para o cientista. A esse respeito, enfatiza-se que em todas as explicações esotéricas o corpo energético é considerado mais importante do que o corpo físico grosseiro, que não é considerado um princípio. 3 lembretes importantes. O tangível, negativo e receptivo é esotericamente sem forma e só é útil graças à sua energia interior. A verdadeira forma ou envoltório de energia vitaliza e produz a coesão do desorganizado. A vida consciente, o self na forma, concentra-se em algum ponto dentro da verdadeira forma. O estudo da radiação trata do efeito produzido pelo ser interior ao fazer sentir sua presença através da forma, quando a forma foi levada a um certo grau de refinamento. Quando esta percepção for aplicada a todas as formas em todos os reinos, será possível preencher as lacunas existentes entre as diferentes formas de vida e encontrar os elementos em cada reino e os centros radiantes unificadores. Os elementos do reino mineral, que a química conhece e descreve, têm suas correspondências em todos os reinos naturais. E há formas de vida no reino vegetal que são esotericamente consideradas radioativas, sendo o eucalipto uma dessas formas. Existem formas de vida animal igualmente em estágio análogo, e o ser humano que se aproxima do 5º reino natural demonstra um fenômeno semelhante. À medida que um 49 globo se aproxima de sua consumação, ele se torna radioativo e, por meio da radiação, transfere sua essência para outro globo ou rondas absorventes. Algo correspondente a isso é o caso do sistema solar também. Sua vida interna é absorvida por um sistema estelar receptor, e então o envoltório externo retorna à sua condição original desorganizada. A causa da radiação. Qualquer um que deseje entender a causa da radiação deve considerar tanto o que irradia quanto o que é a causa subjacente da radiação. Quando qualquer forma se torna radioativa, isso significa que ela percorreu seus ciclos designados e atingiu uma capacidade adequada de vibração, de modo que a vida interior está pronta para escapar dessa forma e fundir-se na forma maior da qual a menor faz parte. A radiação ocorre quando a forma etérica, a verdadeira forma, torna-se responsiva a certos tipos de energia, quando o envoltório etérico atingiu tal estado que não pode mais limitar a expressão da vida da mônada residente. A radiação surge quando a vida autossuficiente que habita a forma é compensada por uma atração mais forte que emana do ser maior envolvente. O que é dito aqui é verdade apenas sobre a atração do ser maior sobre o ser que habita a forma menor. Não se trata da atração mútua das formas. Esta distinção muito definida deve ser feita aqui, e o fracasso em reconhecê-la levou muitos alquimistas e cientistas ao erro. Os átomos que têm apenas movimento rotativo carecem de consciência. Somente quando os átomos adquiriram adicionalmente o movimento espiral cíclico, eles podem ser despertados para uma primeira consciência, a consciência passiva. Eles podem se unir para formar agregados de matéria secundária ou elementar e se perceber mutuamente. Quando os átomos passaram para a evolução, eles podem perceber que seguem órbitas em torno de um centro de força dentro de uma forma maior. Esta é uma consciência autoativa incipiente e é causada pela percepção do átomo da atração do centro maior. Essa percepção é a consciência de um tipo de forma superior àquela da qual o átomo faz parte. Quando a atração do centro maior se torna suficientemente forte e a percepção do átomo sobre ele suficientemente clara, o átomo se dissolve e as mônadas contidas no núcleo são liberadas para que possam se unir ao centro maior. O processo correspondente em 4 estágios ocorre nos reinos naturais, nos sistemas planetários, no sistema solar.
O que neste processo era princípio positivo e autossuficiente no devido curso da evolução torna-se negativo para um centro maior. Nos 3 reinos naturais inferiores, o processo ocorre inconscientemente, é conscientemente passado no reino humano, e nos reinos superhumanos é alcançado na consciência comum como realização de grupo autoconsciente. Foi essa transmutação, que os alquimistas de outrora tentaram efetuar, mas raramente conseguiram, pois não podiam influenciar as 2 energias positivas superiores. Mesmo nos casos em que conseguiram localizar o centro radiante no envoltório etérico, ainda eles não tinham nenhuma concepção da natureza da força atrativa superior. Alguns poucos possuíam esse conhecimento, mas, percebendo o perigo disso, recusaram-se a colocar por escrito o resultado de suas investigações. Aquilo que no trabalho de transmutação se fala como aquilo que busca a liberdade é a mônada, e esta liberdade é alcançada antes de tudo pelos resultados trazidos pelo fogo por atrito, a energia da primeira tríade, que acelera aumentar sua vibração interna, depois pelo fogo solar, a energia da segunda tríade, que produz progressão orbital, proporciona vibração estimulante e desperta a resposta da consciência, até que finalmente pelo fogo elétrico. A energia da terceira tríade é contatada. Isso é verdade para todos os seres do globo, de átomos a envoltórios para mônadas, reinos naturais, planetas e sistemas solares. Em todos os casos mencionados, os 3 tipos de energia cumprem sua função. Em todos os casos, os 4 estágios são passados. Em todos os casos ocorre transmutação, transferência ou radiação, e o resultado é que as mônadas entram em um tipo superior de forma, para serem mantidas no lugar por um ciclo específico pela energia mais forte. Os alquimistas de outrora procuravam descobrir o segredo do processo de libertação e compreender as leis da transmutação. Na maioria dos casos eles falharam porque mesmo que tenham conseguido liberar as mônadas da forma, eles não tinham ideia de como lidar com elas quando liberadas, nem, como foi dito acima, eles tinham alguma concepção sobre a força magnética que os atraiu. Para compreender a lei, portanto, poder trabalhar perfeitamente com ela, o esoterista deve ser capaz não apenas de liberar a mônada de seu envoltório, mas também, no caso do reino mineral, por exemplo, conhecer os mantras, palavras de poder, pelo qual ele a direcionará para aquele centro no reino mineral que é a correspondência da mônada mineral com o envoltório causal do homem. Somente discípulos aceitos são confiáveis com este conhecimento. Os outros são desencorajados de todas as experiências a este respeito. As mônadas liberadas nesse processo tornam-se condutoras da força maior de seu centro magnético, pois são responsivas a ela, e essa força pode prejudicar gravemente ou até matar aqueles que tentam manuseá-la sem o devido preparo e conhecimento prévio. A ciência médica hoje esforça-se ao máximo para preservar a vida em formas gravemente doentes e impróprias para a vida. Ao fazê-lo, retém mônadas que de outra forma seriam liberadas de maneira natural. No futuro e com mais conhecimento, a ciência médica se tornará puramente preventiva e concentrará sua capacidade em promover os processos de proteção preservativa dos envoltórios da encarnação. Mas além disso não irá, e quando o curso da natureza tiver sido executado, então não procurará retardar a liberação da forma. No entanto, isso não será possível até que a família humana tenha atingido um estágio em que, por meio de uma vida pura e pensamento limpo, as corrupções atuais tenham sido eliminadas. Os seres humanos funcionarão então até a velhice, ou até que a mônada, sendo autoconsciente em seu envoltório causal, percebendo que o trabalho específico a ser realizado em qualquer vida foi devidamente elaborado, se retire voluntariamente de seus envoltórios inferiores. Isso naturalmente pressupõe conhecimentos e faculdades que faltam no momento. Todos esses pensamentos podem ser estendidos para incluir reinos naturais inteiros, rondas de cadeia, as próprias cadeias, os esquema ou o sistema solar. A Lua oferece um exemplo interessante do processo de transmutação ou liberação, praticamente completado em um globo. Suas mônadas humanas e animais foram transferidas para outros cadeia. Praticamente o mesmo pode ser dito de seu reino vegetal, embora existam algumas das espécies de plantas inferiores, formas que não reconheceríamos como tal. O reino mineral é radioativo e as mônadas minerais estão escapando rapidamente.
O desenvolvimento e eventual irradiação dos reinos naturais depende do propósito cíclico do governante planetário e das forças que emanam de outros esquemas e influenciam os mundos do planeta. Todos os átomos se tornam radioativos como resultado de sua resposta a um centro magnético mais forte. Essa resposta é provocada pelo desenvolvimento gradual da consciência de um tipo ou de outro. No reino mineral, também, o desenvolvimento da consciência é a causa da radiação. Isso, é claro, ainda é incompreensível para os pesquisadores, mas no futuro, quando a ciência aceitar os ilozoicos, os pesquisadores trabalharão de maneiras um pouco diferentes das atuais, e o objetivo de seus esforços será um pouco alterado. Através do pensamento claro e da aplicação das leis da analogia, eles procurarão determinar os centros magnéticos em questão e determinar como eles afetam os átomos. A luz sobre esses problemas sombrios virá ao longo de duas linhas. Primeiro, virá através do estudo do lugar do sistema solar no todo cósmico e do efeito que certos outros sistemas solares têm sobre ele. Em segundo lugar, virá através de um estudo minucioso do efeito de um 49 globo sobre outro. E o lugar da Lua em nosso próprio globo físico. Isso levará a uma investigação detalhada das condições polares na Terra, das correntes magnéticas planetárias e da interação eletromagnética entre nosso globo terrestre e os esquemas venusianos e marcianos. Os dados obtidos a partir desses estudos vão revolucionar a astronomia e a astrologia. Uma descoberta científica de importância ainda maior do que a do átomo deve ser feita antes que seja possível apresentar a concepção ilozoica dessas realidades em termos de ciência exata. Em todo o reino natural existem certos centros de energia que, no decorrer de éons, eventualmente tornam a matéria atômica radioativa, de modo que as mônadas podem ser liberadas dos átomos. O termo libertação realmente significa a capacidade de qualquer mônada consciente de passar de um globo para outro de ordem superior, de uma frequência mais alta de vibrações e de um tipo superior de consciência. O reino mineral responde àquela espécie de energia que é o aspecto mais baixo do fogo, daquelas fornalhas internas que exercem influência sobre os elementos do reino mineral e que os dissolvem em uma série de energias minerais cada vez mais elevadas. O tipo de energia que produz estanho emana de um certo centro do ser cujo envoltório físico denso é o reino mineral, enquanto o tipo de energia que transforma carvão em diamante se origina em outro tal centro. Todos os centros pertencentes ao reino mineral recebem força daquele centro no envoltório etérico cósmico do regente planetário que no homem corresponde ao centro do baço. No caso do reino vegetal, o centro correspondente é o centro do plexo solar, no reino animal, o centro da garganta a porção consciente da humanidade e no reino humano, o centro do coração a hierarquia planetária. O centro causal cósmico, 2931, do regente planetário transmite energia para todos os outros centros, é claro. Cada centro transmite 3 tipos de força eletromagnética, com exceção do centro do baço, que transmite energia solar, o prana. Os pesquisadores eventualmente serão capazes de agrupar espécies nos reinos naturais de acordo com os tipos de energia que exibem em sua maior medida. Ao fazê-lo, deve-se lembrar que somente no reino humano é o tipo mais elevado dos 3, aquele que produz autoconsciência, manifestando-se. Nos 3 inferiores existe apenas como potencial. Isso se tornará evidente para qualquer um que estude como a causalidade foi efetuada na cadeia lunar. O reino vegetal responde ao tipo particular de energia que produz a água. Através do efeito da água, cada espécie de planta superior evolui, e através da combinação de calor e água são produzidos resultados que produzem novos tipos. Cada indivíduo vegetal é um centro de força que é influenciado por um centro de força maior, condições que podem ser estudadas por meio de eletricidade e luzes coloridas. O sexo no reino vegetal e a afinidade química no reino mineral são ambos a manifestação da segunda força eletromagnética. Netuno, o deus das águas, tem uma relação particular com nosso regente planetário e também com o ser cujo envoltório físico cósmico denso é o reino vegetal. O reino animal responde a um tipo de energia que não é nem fogo nem água, mas uma combinação dos dois. Aquele ser cujo envoltório físico denso cósmico é o animal. O reino chega a este por 5 canais, ou seja, tem 5 centros, e é por isso que os animais têm 5 sentidos.
O reino humano é alcançado através de 7 canais, e aos 5 sentidos do reino animal são acrescentados, no caso dos seres humanos, a consciência mental, o 6º sentido, e a consciência causal, o 7º sentido. O reino vegetal tem 3 centros, mas sua manifestação é tão obscura que parece praticamente inexistente à mente humana. O reino mineral tem apenas um centro. A série do reino mineral ao reino humano é, portanto, 1, 3, 5, 7. Isso significa que as mônadas em cada reino no início estão equipadas com um certo tipo ou tipos de energia durante a evolução dentro do reino, adicionando mais uma, e as leve todas consigo como aquisições quando entrarem no próximo reino superior. O reino humano responde à energia do fogo em sua manifestação mais elevada nos 3 mundos inferiores, 47.1. A energia positiva do todo maior enquanto atua nas mônadas humanas. Os envoltórios não são discutidos aqui. A mônada humana primeiro responde, energia de forma, às energias de seus envoltórios de encarnação, depois responde à força de seu próprio reino natural. Gradualmente, torna-se responsivo à energia do centro maior, que no que diz respeito à humanidade é a hierarquia planetária. Finalmente, a mônada humana torna-se consciente da energia do ser planetário. Pode então passar para o 5º reino natural, onde inicia um novo ciclo de interação com os centros superiores. O governante planetário tem 7 centros em seu envoltório etérico cósmico. O homem também tem 7 grandes centros e também exibe 7 protótipos. O ser que rege o reino animal tem 5 centros, e o reino animal tem 5 protótipos no mundo causal. O governante do reino vegetal tem 3 centros e, portanto, existem apenas 3 tipos básicos de plantas. Todas as espécies de plantas são diferenciações dessas 3. O governante do reino mineral trabalha através de um centro. Radiação nos 5 reinos naturais. A causa da radiação, portanto, é a resposta das mônadas em qualquer envoltório ou centro ao poder de atração de um centro maior. Em outras palavras, pode-se dizer que as mônadas em seus envoltórios se desenvolvem através de uma série de liberações, nas quais passam de um reino natural inferior para um superior, e o objetivo disso é a autoconsciência. Quando todas as mônadas que compõem o ser planetário atingiram a meta, este ser também atingiu sua meta. Como existem 5 reinos naturais, existem 5 dessas liberações ou transições. A transição considerada neste sistema solar como a mais importante é a transição do reino animal para o humano, a causalização. Para este ciclo maior em particular, o objetivo da evolução é o homem. Os estágios posteriores são desenvolvimentos disso. Existem conexões estreitas entre essas 5 liberações ou transições para um reino natural superior e as 5 iniciações. Um estudo das leis que governam os diferentes reinos e a transição para eles pode fornecer informações valiosas sobre essas iniciações. As 5 iniciações marcam estágios de maior resposta ao contato com a consciência superior e estágios de maior capacidade de realização. Esses estágios têm suas pré-formas interessantes nos 5 reinos naturais. A radiação é o resultado da transmutação. A transmutação marca a conclusão de um ciclo de movimento em espiral. Nenhuma mônada se torna radioativa, autoativamente radiante até que se adapte às vibrações de um tipo superior e controle por suas próprias vibrações as de seus envoltórios. O período de radiação é muito mais longo no reino mineral e o mais curto de todos no reino humano. Neste por decisão do governo planetário, o processo de produção da radiação ou liberação das mônadas humanas está sendo estimulado artificialmente pelo método da iniciação. Simultaneamente, nos reinos naturais inferiores, processos semelhantes estão sendo tentados. O processamento de minérios e metais pelo homem é algo análogo ao do reino mineral. Semelhante intensificação da capacidade radiativa das mônadas dos 4 reinos naturais inferiores não está sendo efetuada em todos os esquemas, mas apenas em alguns deles, e os outros terão um ciclo mais longo. A iniciação é um experimento que foi tentado primeiro em Vênus. No geral, ela provou ser bem-sucedida, resultando na consumação do propósito planetário em 5 éons em vez de 7. Esse sucesso possibilitou que nosso governo planetário recém-formado, enviado de Vênus, provocasse a causalização em massa há 18 milhões de anos.
As mônadas animais mais avançadas foram estimuladas tão intensamente que as 3 aspectos tríades foram unidas de maneira artificial. Este processo de estimulação através da energia venusiana foi realmente iniciado no terceiro éon, quando a força trina estava completa e pronta para funcionar. É este fator que torna a terceira iniciação de tão tremenda importância. Nele está unido o triângulo humano, a terceira tríade, a segunda tríade e a primeira tríade, ou Vênus, o Sol e a Terra, em que Vênus corresponde à segunda tríade e, neste caso, a terceira força. Nas qualidades potencialmente radioativas dos 4 reinos naturais inferiores, qualidades aqui estudadas, há uma analogia interessante com as funções dos 4 esquemas que em sua totalidade formam o quaternário inferior do regente solar, correspondendo aos 4 envoltórios do homem da encarnação, isto é, o envoltório da tríade, os envoltórios mental, emocional e etérico. Todos devem se tornar radioativos, e as formas pelas quais são responsáveis devem ser transcendidas. Quando o assunto da radiação for mais completamente compreendido, descobrir-se-á que fornece mais uma demonstração da unidade de toda a vida e da natureza sintética de todo o processo evolutivo. Em todos os reinos naturais, o que irradia é o mesmo, a mônada. E as diferenças que existem entre as mônadas são apenas diferenças no grau de consciência desenvolvido. Existem, portanto, a este respeito, 7 classes de seres auto-irradiantes, de mônadas que demonstram a capacidade de transcender seu movimento normal e se transferir para alguma esfera maior de uma ordem superior no curso da evolução. São elas: mônadas minerais, mônadas vegetais, mônadas animais, mônadas humanas, mônadas do 5º reino natural, mônadas do 6º reino natural e mônadas dos reinos cósmicos. Cada uma delas é primeiramente rotativa em seu movimento ou autocentrada, mais tarde. Cada uma simultaneamente com seu movimento original demonstra movimento cíclico espiral, pelo qual se torna consciente da forma e, finalmente, torna-se radioativa, autorradiativo. Durante esse estágio final, ele transcende a forma e escapa dela, tornando-se assim consciente e capaz de participar da atividade do todo envolvente ainda maior. A radiação e a lei dos ciclos. Deve-se ter em mente que em tudo o que diz respeito à radiação, há períodos de descanso e períodos de atividade intensificada. Isso é visto claramente no reino humano. Um período de maior radiação está sendo iniciado agora, no qual homens e mulheres alcançarão uma realização mais elevada, transcenderão suas limitações humanas e entrarão no 5º reino natural em formação de grupo. No que diz respeito ao ciclo maior, este período começou quando as iniciações foram estabelecidas durante a época Atlante, mas muitos ciclos menores também ocorreram, pois a ascensão ao 5º reino é igualmente regida pela lei dos ciclos, por períodos de atividade e passividade. No final da época da 4ª raça raiz houve um período de radioatividade distinta, e muitas centenas de seres humanos passaram para o 5º reino natural. Muitos cargos na hierarquia planetária ocupados até agora por venusianos foram assumidos por ex-membros de nossa própria humanidade. Todo o nosso globo estava envolvido nessas mudanças. Uma vez que muitos selves cósmicos e certos planetários deixaram nossos cadeia para tarefas mais elevadas em outros sistemas de rondas. Em seguida, a atividade diminuiu gradualmente até que um novo ciclo trouxe influências que produziram uma nova radiação, embora não com tanta força quanto no período anterior. Outro período de radioatividade ocorreu durante o tempo do Buda, quando muitos alcançaram o estado de Arhat, tornaram-se selves 46. Esse período foi o ponto mais alto do que é esotericamente chamado de ciclo do 3º grau, e um grau semelhante de atividade radiativa não foi alcançado desde então. Radiação humana de natureza muito leve foi sentida na época do aparecimento de Cristo, mas durou apenas algumas centenas de anos. E embora indivíduos aqui e ali tenham passado para o 5º reino natural, ainda assim nenhum grande grupo o fez. Agora o ciclo está novamente na curva ascendente. Por volta do século XIV, o reino humano começou a ser visivelmente mais radioativo e um ciclo de segunda ordem, ou de um período de atividade ainda maior do que no tempo de Buda, está se aproximando. Antes de entrar em pleno vigor, certas condições devem ser cumpridas. Primeiro, o caos mundial atual deverá diminuir. Em segundo lugar, o trabalho de reconstrução deve ter sido concluído.
Terceiro, o Mestre do Mundo deve ter aparecido e começado sua missão na Terra, aumentando assim a frequência das vibrações em todos os reinos da natureza, mas particularmente nos reinos vegetal e humano. Quarto, o movimento, inaugurado no final de cada século pela hierarquia planetária, deve estar em andamento, e as pessoas que são seus agentes devem ter feito sentir sua presença. Finalmente, a hierarquia planetária deverá instituir um movimento, trabalhando em conexão com a quarta raça raiz, que resultará na radioatividade de alguns dos primeiros pensadores dessa raça. Será uma oportunidade especialmente grande para essa raça raiz, e tão grande é a importância que a hierarquia planetária atribui a isso que um de seus membros, que foi Confúcio em uma vida anterior, encarnará para supervisionar o trabalho. Os passos preliminares estão sendo dados agora, e estão chegando mônadas que se esforçarão para guiar esta raça raiz no caminho certo, mesmo que o ciclo de atividade não culmine até o ano de 2050. Um fator importante é a chegada cíclica de indivíduos que estão em um ponto de evolução em que estão prontos para sua primeira vida autorradiativa. Em um grande departamento da hierarquia planetária, todas as mônadas humanas são divididas em 2 grupos, de acordo com seu ciclo e seu tipo de energia. Esses grupos são, por sua vez, subdivididos de acordo com a qualidade e o efeito vibratório que os indivíduos induzem, unidos ou isoladamente, sobre qualquer reino natural por meio de sua encarnação. Isso pode ser ilustrado apontando a chegada gradual de seres humanos que são vegetarianos por inclinação natural e seres humanos que estão interessados especificamente no bem-estar dos animais. Aqui temos a aparência cíclica de todo um grupo de pessoas que tem uma relação de colheita definida com o reino animal. Nessa relação, eles são especificamente diferentes dos grupos carnívoros e muitas vezes desumanos que encarnaram nos últimos 500 anos. Caso contrário, as mônadas humanas são divididas de acordo com seu ritmo, qualidade, calor, luz, influência magnética, radiação e atividade. Esta enumeração é apenas uma extensão da maior que agrupa todas as mônadas humanas sob as divisões de cor, som e vibração. Uma divisão semelhante é aplicada às mônadas dos outros reinos naturais, tanto inferiores quanto superiores. Uma divisão de acordo com as aparências cíclicas é de igual interesse, mas é de natureza totalmente diferente, fornecendo informações valiosas para a compreensão da natureza e da história do desenvolvimento da consciência. O mesmo método de agrupamento é aplicado a todos os reinos naturais. Somente no caso das mônadas do 4º e 5º reinos naturais são tratadas as mônadas individuais. No que diz respeito a todos os outros reinos naturais, as divisões e registros tratam de grupos. Quando um grupo é conhecido, a natureza, vibração e ritmo de qualquer mônada dentro desse grupo são imediatamente aparentes. O texto acima constitui a seção 18 do livro Inteligência Cósmica e sua manifestação no Sistema Solar, nos planetas e no homem, a paráfrase ilozoica, pitagórica. De Lars Adelskog, comentário sobre um tratado sobre o fogo cósmico de Alicia Bailey e D.K.